agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer a Deus porque Deus faz com que as pessoas lembrem do nosso nome. Querida, é tão bom quando Deus faz com que as pessoas lembrem de nós. Eu tenho aprendido o princípio de quando Deus Ele se encarrega de abrir as portas, nós não precisamos forçar a fechadura, porque Ele vai abrir as portas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Tiago. Pastor Tiago, vou contar um segredo para você. Você não conta para o pastor Tiago não, que eu vou contar para você. Pastor Tiago, na infância dele, ele morou um tempo em Macaíba. E eu vi o pastor Tiago desse tamanho. Não que eu seja velho, eu não sou. Certo, irmãos? É porque eu era uma criança, mas eu era uma criança maior do que ele. Agora ele está maior do que ele, né? Então, louvo a Deus, porque Deus tem feito. Pastor Tiago é quase da família. Porque a avó dele é prima legítima da minha avó, que o Senhor já recolheu. Né? A família é de uma cidade que lá eu lembro uma época que a gente tem que andar com a mão estendida, porque eu não sabia quem era primo, quem era. Todo mundo assim deve ser da família. E que é Espírito Santo. E eu louvo a Deus por tudo que eu tenho feito em nossas vidas, na vida da nossa família. E eu tive aqui há 2 anos atrás, um ano e pouquinho. E ali o Senhor estava começando uma grande reforma na nossa vida, apóstolo. E hoje nós desfrutamos de uma reforma, nós ainda estamos num processo de reforma. Porque eu costumo dizer que a reforma na vida do cristão, ela não cessa, é até o dia da volta do Senhor Jesus. E eu lembro que o pastor Tiago esteve conosco há um tempo atrás na nossa igreja, e ele orou por nós. E eu acho que ele orou ali, alguma coisa no coração dele falou, mas ele não pronunciou, mas eu acho que ele estava ali um ato profético dizendo pastores, pastores, pastores. E eu corria do título, e eu corria disso porque eu tinha modelo convencional, maltrata muito pastor. Eu tinha um tio com AVC, eu tinha um pai depressivo que não queria saber pastorear, porque eu já tinha levado muita. Eu disse, eu não quero isso para minha vida, não quero isso para minha vida. Mas aí os planos de Deus não são os nossos planos. Mas aí os planos do Senhor são mais altos do que os meus. E no meio do ano passado o Senhor nos consagrou a pastores, eu e meu esposo. Ele e eu, né? Cuidamos de vidas, temos cheiro de ovelha, então somos pastores. E essa reforma começou naquele dia, aqui naquela igreja, aqui nessa igreja. Porque eu pedi ao Senhor uma igreja que eu também pudesse adorar nessa intensidade de vocês. Chegava de tempo, travava de sentar no altar, sentar nos bancos e apenas seguir uma liturgia humana, tradicional, uma liturgia voltada para a religiosidade. Porque eu disse para Deus que eu queria viver um tempo de coisas novas, porque com Deus é novo a cada dia, é novo a cada momento, as coisas velhas se passam e esse que tudo se faz novo e nós devemos prosseguir para o prêmio da soberana vocação, é avançar, não é retroceder, é avançar. E eu comecei a viver isso na minha vida, juntamente com a minha família. Eu sinto a cada dia uma chama ardendo no meu coração de que existe um tempo muito maior, de coisas muito maiores para ser feito. E essa reforma, para começar na igreja, ela primeiro tem que começar dentro do meu lar, dentro de mim, dentro do meu esposo, como sacerdote do meu lar. Eu não quero menos do que isso. Eu não quero menos do que isso. Eu quero mais dele, mais, muito mais. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
Aleluia. Nosso Deus é bom e sua bondade dura para todos sempre. Quando me chegam convites, Josué, isso aqui não é meu nome, viu, mamãe? É as obras de arte de Rebeca, ela vai fazendo. Hoje estou aqui com Raquel, com Rebeca, mais uma vez. Feliz por já ver Deus ouvir testemunhos aqui. Da última vez que nós estivemos aqui, profetizamos que nós não nascemos para ser estéril, nós nascemos para produzir. Isso no reino espiritual, na nossa família, nós nascemos para gerar, para dar frutos. Nós somos árvores frutíferas, amém? Amém. Você é árvore frutífera, amém? Amém? O Espírito Santo faz prosperar, o Espírito Santo faz produzir nessa noite. Todo espírito de esterilidade nessa noite seja expulso da tua vida em nome de Jesus. Aleluia. E eu vi hoje o testemunho da irmã. Não lembro o nome dela, mas eu sei quem é. Elizabeth. Já tive tantas frustrações, mas o Senhor é o Deus que promete e Ele cumpre. Amém. A fidelidade dEle vai além do nosso entendimento. Imagina se nós pensássemos como Deus pensa. Muitas vezes somos levados por emoção e Deus, por quê? Mas quando às vezes passamos da porta, tudo que nós profetizamos e falamos no altar, parece que ficou. Mas essa igreja é diferente, glória a Deus por isso. Eu vim do modelo convencional, eu não nasci na igreja dentro de uma visão. Eu nasci muito conformada. Está na luta, amém. Está na prova, amém. Senhor, e luta não passa, e prova não passa. E quando se ganha a prova, e quando se vence a luta, parece que ela não é motivo para glorificar a Deus. Parece que ela é feita para esnobar o outro. É porque quem te viu passar na prova e não te ajudou quando vê você na frente. Mas o apóstolo Paulo, ele me dá uma receita maravilhosa. Ele disse: olha, se você comer ou você beber, tudo que você for fazer, faça para glorificar ao nome de Jesus. O Evangelho transformador do Cristo, ele nos faz entender que se hoje nós estamos aqui, é por bondade, não é por merecimento. O apóstolo nos antecedeu aqui e disse que nós somos alvos da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. E quando eu recebi o convite do pastor Tiago, eu disse: Senhor, vou falar de quê? Eu quero contar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, mas eu quero também trazer algo da parte de Deus, a rema, a palavra revelada, para que as pessoas possam entender que não é o testemunho pelo testemunho, mas é o testemunho pela palavra, é a palavra, aleluia, aplicada no testemunho. E falar de reforma me remete muito a duas passagens bíblicas. A primeira delas, que eu estou apaixonada, é a história de Neemias. Neemias, ele estava numa posição confortável. Ele estava servindo ao rei na cidadela de Suzã, sendo alguém que cuidava, era um copeiro, era um cara importante. Mas de repente, um dos seus irmãos, lá das terras de Jerusalém, por nome Anani, leva a notícia de que as portas de Jerusalém estavam queimadas, que os muros estavam derribados. Queridos, entenda uma coisa: naquele momento Deus não se utilizou de nenhum profeta para dizer: ei, é isso que eu te digo, vai lá e
sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. O coração de Neemias começou a ser incomodado, a ser confrontado. E o Espírito Santo me traz uma revelação da palavra simples e clara. Se há alguma necessidade, já foi falado aqui, se há alguma necessidade de você retomar algo que você abandonou, não espere Deus levantar profetas. É para você, é para você, é para você. É ano de reforma. Vá lá e faça. Mas eu vou esperar a ligação do apóstolo me convocando. Não, querido, Deus já convocou você. E a história se desenvolve de uma forma tremenda, porque pensa um camarada, ele era copeiro, irmão, mas ele foi ser mestre de obras, porque ele viu a necessidade do seu povo. Ele saiu da zona de conforto e foi para a zona de confronto. Não importava mais se Gessen, Tobias ou Samar dissessem algo. Desce daí, eu quero conversar contigo. Não, daqui eu não desço não, sabe por quê? Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar. Eu estou fazendo uma grande reforma, de modo que eu não poderei descer. Não se importe se os opositores têm tirado você de tempo. Ai, como tem opositores. E como tem pessoas para derrubar aquilo que Deus está construindo através das nossas vidas. O tempo é de honra, o tempo é de honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois dessa reforma que Deus está fazendo na tua casa, depois dessa reforma que Deus está fazendo na tua vida, na tua família, haverá tempo de honra, tempo de honra. Receba essa palavra. Tempo de honra, tempo de honra. Você pode dizer comigo amém? Amém. E eu vejo Deus trabalhando de uma forma tão maravilhosa, porque Neemias era um cara estratégico, organizado. Ele diz que cada pessoa volte para o seu lugar e faça o que lhe cabe fazer. Ele diz que as pessoas, quando elas trabalhavam, elas estavam animadas. No período de uma reforma, de uma construção, ou de uma reconstrução, é muito pior. Porque você pegar um terreno vazio e levantar uma casa, porque você já tem uma planta toda formada para se utilizar dela e construir. Mas uma reforma, uma reconstrução, porque você tem que construir em cima do que já está feito. E a gente começa empolgado na reforma da casa, a gente começa empolgado, mas do meio para o fim, meu irmão, meu querido, fica complicado. Lá em casa o pedreiro, sabe quem é? Meu marido. Aí a casa vai esperar. Depois de 17 anos de casado quase, nós ainda não terminamos a reforma. Porque a planta era uma, mas as necessidades foram fazendo com que ao longo do tempo nós sentíssemos a necessidade de mudar. Mesmo assim, na minha e na sua vida, ao longo do tempo sentimos a necessidade de mudar. Ao longo do tempo sentimos a necessidade de mudar. Ei, é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E Neemias concluiu. Neemias restaurou. Não é sobre Neemias que eu falo. Aí quando falei de reforma, eu lembrei logo de uma passagem bíblica que muito me mexe no meu coração. Jeremias 18.
se eu passar pelo fogo, na tua fumaça de glória, eu estarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Aleluia. Vamos ler? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, atitude, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, em movimento. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: ei, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, tremendo, ele nos compara um vaso e ele é o oleiro. Se você pegar um vídeo no YouTube, você vai observar como é interessante o trabalho de um oleiro. Mas as circunstâncias que levaram Jeremias a essa história, essa passagem, é algo em uma situação triste. Porque indo para a história de Israel, nós podemos entender que quando Deus levantava reis, profetas, juízes, as pessoas elas se voltavam para Deus, elas adoravam a Deus, elas criam no Deus de Israel. Mas se morresse o profeta, se morresse o juiz, se morresse o rei, elas voltavam ao seu declínio espiritual. E quando Deus leva o profeta a ter essa atitude, a querer conversar com ele, ele está dizendo que Israel precisava passar por uma grande reforma. Israel necessitava passar por uma grande transformação. Através do oleiro, Deus queria mostrar para Israel que mesmo durante a reforma, mesmo durante o trabalhar do oleiro, se pegasse aquele vaso, quebrasse, fizesse, refizesse, tornasse a fazer de novo, o oleiro jamais desistiria daquele vaso. Israel, num tempo terrível, se envolvia com paganismo. A Bíblia nos fala de Jeremias, é o cara que mais chorou aqui, porque era um tempo deplorável da história de Israel. Profeta chorando. E muita gente hoje quer ser profeta, né? Deixa eu contar uma história para você, mas não é para rir não, viu? Tem uma irmã lá em Macaí. Meu irmão, eu corro dela, porque toda vez que eu encontro é uma profetada. Jesus. E a gente percebe o cara, porque o Espírito não testifica. A gente sabe dos planos de Deus, e de repente Deus não vai pegar tudo que Ele tem projetado na sua vida e vai jogar no chão e não, peraí, tudo com Deus, Deus é organizado. E ela quando me encontra, e eu fico pedindo a Deus para minha mãe não estar junto, porque minha mãe, entendeu? As mães, Senhor, o Senhor tem que dar a unção do cala a boca. Minha filha
filho, eu não sei levar para casa. Eu tenho uma cara. Se eu sei, mas cada vez a gente sorri, dá um abraço, beija, dá um abençoa a vida. A mulher me conta fez. O Espírito Santo está mandando dizer uma coisa para você. Alguém diga? Jesus te ama. Aí eu. Novidade. Tinha um amigo meu. Ele era coletor do jogo do bicho, lá em Macaíba. Tinha acabado de casar, pastor dele. Era o que tinha naquele momento. E a gente sabia que era algo legal. E um dia ela se encontra com ele e diz assim: ei, Deus manda te dar um recado hoje. E ele disse: ó, velho, o Senhor disse que tu vai crescer no teu trabalho. E ele disse: pronto, você chefe da banca, você vestir agora. Então, irmãos, nós precisamos filtrar essas coisas. É cômico, mas Jeremias não queria ser profeta, não. Ele fugia disso. Ele diz lá no capítulo 1: eu não sei falar, não. Eu sou como uma criança. Irmãos, Deus não usa os capacitados. Deus não usa os preparados. Deus usa os disponíveis. Irmão, aqui fala algo interessante. Quem aqui, o Senhor tem comprometimento com algum desocupado aqui? O cara que mais trabalha aqui que eu conheço é meu marido. Ele sai às 6h30 de casa, ele chega às 5h30 da tarde. Terças e quintas ele tem aula de inglês, mas saindo da aula ele vai para uma das nossas células. Quando a gente não vai para a célula, a gente vai supervisionar a outra. Quando a gente não faz a nossa casa, a gente vai supervisionar a outra. E ele ainda é o faz tudo da igreja. Ele é encanador, eletricista, lá. Mas quando Deus disse assim: ei, Josué, vem aqui. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Você já viu o trabalho de um oleiro? O oleiro é aquele cidadão que molda o barro, que molda a argila. E um dia Deus se fez oleiro, tirando eu e você lá do meio daquela argila fedorenta, daquele barro imprestável aparentemente. Aí ele nos coloca numa roda. E o que eu acho mais interessante no processo de um oleiro com barro é que a roda, se ela parar e se movimentar, o barro cai. Crente, cristão, evangélico, protestante, seja lá como você se intitula, você não pode estar parado. Sua vida tem que estar em constante movimento. Aleluia! Outra coisa interessante por parte do oleiro: ele não tira os olhos da sua obra. A roda em movimento, o oleiro dando forma, pegando água, alisando, tirando as pedrinhas, os pedacinhos de capim, os nossos costumes, o tradicionalismo, a religiosidade, a limitação. É Deus moldando você, moldando você, moldando você. Mas as escrituras dizem que em um determinado momento, quando o oleiro estava fazendo barro, diz que ele se estragou, ou seja, ele caiu da roda e se quebrou. O que o oleiro fez? Ele foi pegar
nos faz sentir dores. O remédio, quando é aplicado, ele arde. As feridas, para serem colocadas para fora, a secreção, o pus, ele precisa de antibióticos, ele precisa de tratamento intensivo, mas é para te deixar zerado, mas é para te deixar novo outra vez. O Espírito Santo, ele não quer te maltratar de forma alguma. Ele deseja produzir em você uma pessoa melhor, um crente reformado. E muito me chamou uma frase, a atenção aqui, características de um reformador. Ele não quer só reformar você, ele quer te reformar para que você reforme outras vidas. Ele tem que ter uma visão correta, o oleiro. Ele tem que ter uma chamada focada no propósito, possuir um espírito de coragem e ser liberto das tradições. Aleluia. Querido, a casa do oleiro é um lugar onde Deus está conosco. O profeta disse que ele teve que descer. Primeiro ele se levanta, depois ele desce. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Sabe esse incômodo que você está passando em alguma área da tua vida? É Deus te chamando para voltar à palavra. Desconfie quando você ouvir alguém dizendo, e quem vem e nasce no modelo convencional, ele aprende com os costumes humanos algo interessante. Quem aqui já ouviu a expressão, eu sou quadrado? Eu sou quadrado. Porque crente redondo, ele anda, ele desce ladeira abaixo. Mas o crente quadrado não, meu irmão, ele emperra, mas não precisa tanto não, porque ele já tem um negócio assim, cru. Não passou pela mão do oleiro, porque quem passa pela mão do oleiro não tem forma definida não. Deus leva ele para a roda quantas vezes preciso for. Aí quando o vaso ele está pronto, para onde ele vai? Para o forno. Ele vai ser aquecido. O oleiro já produziu vários vasos, cada um de forma diferente, porque não tem como, não tem um molde exclusivo para todos os vasos, não. Eu moldo de uma forma essa, eu moldo de outra forma essa. E um dia eu fui moldada por Deus na minha casa. Um dia eu fui moldada juntamente com meu esposo. O Senhor nos fez promessas maravilhosas de constituirmos filhos, e esse dia não chegava nas nossas vidas. E esse dia não chegava nas nossas vidas. Em 2001 eu sofri um aborto espontâneo. Saí contando nos ciclos de orações da vida o milagre que Deus tinha operado na minha vida. E sofri um aborto. E sabe o que foi que disseram? Se fosse ela, não tinha que agradecer não, agora está passando vergonha. Mas eu lembrei do que o apóstolo, que Jó um dia falou: em meio à sua dor, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fiz todo aquele processo terrível que as mulheres passam quando sofrem. E o Senhor tinha feito a promessa: tu vai gerar, tu vai gerar, tu vai gerar. Uma vez eu cheguei para Deus, eu não estava revoltada não, mas eu estava triste. Senhor, já se passou tanto tempo e eu queria ter filho. Eu não quero mais contar testemunho de ninguém não, Senhor. Eu quero contar as minhas próprias experiências.
O Senhor está dizendo para alguém nessa noite: você vai contar as suas próprias experiências. Está chegando o tempo, e é por esses dias o Espírito Santo me testifica aqui nesse lugar que algo maravilhoso acontecerá na tua vida. E você voltará, agradecerá, você vai lembrar do que está sendo dito aqui. Aí no ano de 2006, pelo mês de maio mais ou menos, eu estava assistindo um programa que tinha na TV Boas Novas. E era um programa voltado para o Dia das Mães. Eu sentia muitas dores, eu não sabia explicar que dor era essa. Minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 1,70m, ela vai, fez 15 anos agora, mas ela era do tamanho da minha filha mais velha, mais ou menos. E ela olhou para mim e fez: tia, esse dor que você está sentindo aí é um bebê, e esse bebê vai nascer e vai passar toda a dor. Eu disse: caramba, mas eu esperar passar, o bebê nascer para passar a dor, demora. Mas naquela hora eu me emocionei quando ela falou. E aquilo ali, irmãos, era Deus me levando para a casa do oleiro. Eu estava sofrendo uma reforma. Eu estava passando por uma reforma. Porque Deus, naquele dia, por aqueles dias, Ele estava dizendo: Ágata, você vai contar as suas experiências. Você servirá de testemunho para outras mulheres que precisam ouvir sobre o que eu tenho feito em tua vida. Queridos, de 2002 para 2006 tem um espaço de tempo grande, são 4 anos. 4 anos chorando, 4 anos vendo meus irmãos gerando filhos, 4 anos sofrendo, mas eu não me comportava como Ana, não, viu, irmãos? Eu não estava no estágio de depressão, não. Porque Ana estava no estágio de depressão, porque ela nem comia, ela não bebia, ela queria o filho. E nem meus irmãos se comportavam como Peninha, forma alguma. Aí eu descobri que estou grávida, aleluia, glória a Deus, foi muito bom. Quando eu fiz o exame, todos os laboratórios de Macau me conheciam. Então tipo assim, cada laboratório eu tenho 5 vezes fazer exame, né? Então era uma frustração cada vez que eu ia receber um resultado negativo. Então eu esperei um tempo. Estou concluindo, viu? E eu esperava aquele tempo, eu esperava. E nós compramos um teste de farmácia para ir mais ou menos assegurar o que a gente precisava. E quando nós fomos para o culto, chegamos, conversamos, jantamos, aí Josué, tu vai fazer o exame não, Senhor? Vamos. Irmãos, quando a gente pega aquele resultado, que a gente vê que dá positivo, hoje é uma crise de riso tão grande na gente. A gente não chorava, a gente ria, a gente sorria. O milagre que vai bater a tua porta vai produzir sorrisos no teu lar, querido. O milagre que vai chegar na tua casa vai produzir sorrisos, gargalhadas de felicidade. A unção da alegria voltará para você. Eu estava no fogo naquele momento, e todo vaso ele precisa se desfazer das rachaduras para receber a unção, o azeite, a mirra ardente do Senhor em sua vida. 12 de janeiro de 2007, às 8h40 da noite, no Hospital Promatre, o Senhor me dava Raquel. Glória a Deus. Aqui, minha filha. Estou com a perna no meio. Essa menina cuida tanto de mim.
você vá para o céu com mamãe. Quero ser para você. José, pega aqui, você vai cair lá na perna do meio. Voltei a fazer os exames e aí não consegui engravidar outra vez. E aí a medicina constatou que Josué estava com esterilidade adquirida. Eu não queria mais esperar para demorar para ter filho. Aí o oleiro quebrou a gente de novo. Porque o oleiro desejava fazer outras reformas. O oleiro nos quebrou também. Irmãos, eu já estava grávida e não sabia. No dia 24 de junho de 2010, nasci a Rebeca, com 4 quilos 960, às 7 horas da manhã no hospital. Até hoje ela está passando por uma reforma, pastor Tiago. Nós fomos terça-feira com ela para o proctologista e ela precisa entrar na dieta com urgência. Ela é uma menina muito dada. Quiseram colocar sobre nós a unção de multiplicar de novo. Aí eu disse, não, Senhor, amém, glória a Deus. Eu achava que eu não ia dizer isso, mas Senhor tá bom, mas Senhor tá bom. Quero agora fazer e gerar filhos espirituais. Nós já estamos gerando, pastor Tiago, muitos filhos espirituais. Sabe que é o melhor de tudo isso, apóstolo? É para saber que pessoas que a gente está moldando eles, como o oleiro molda o barro, eles estão avançando, eles estão galgando lugares maiores e melhores. Vale muito a pena investir em vidas, vale muito a pena, porque é o maior e melhor investimento de Deus, porque Ele deu seu próprio filho por nossa vida. Não desista dessa reforma. Existe um tempo de honra, um tempo de honra, um tempo de honra. Mas antes da honra, existe essa reforma que é precisa nas nossas vidas. Quem sou eu para falar de reforma quando a igreja aborda esse tema durante todo o ano? Mas quando eu estava saindo de casa, que nós estávamos no carro, eu disse para Deus na minha oração: Senhor, eu quero ali dizer algo, mas eu também quero aprender. E cada vez que eu venho aqui, apóstolo, eu aprendo. Eu saio renovado. É como se fosse um refrigério. Quando a gente está na nossa igreja local, a gente está preocupado com uma coisa, preocupado com outra, às vezes a gente até esquece de adorar. Mas cada canção que Tiago cantou aqui, Deus falou, pô, Deus é meu comigo. Eu quero concluir pedindo que você ore por minha família, ore por minha casa, ore pelas minhas filhas, pelo meu esposo. Existe algo que eu não sei dizer o que é, mas há uma chama que arde muito forte no nosso coração. Eu queria cantar uma canção que eu acho que eu vou errar a letra. Uma das meninas que estava cantando, se elas souberem da música toda, eu vou correndo atrás de você. Pudesse me ajudar aqui, que é Aquieta Minha Alma. Quem é que cantou aí, sabe cantar? Aleluia. Aleluia. Nós vamos começando aqui. Quando você chegar aqui, você me ajuda. Aleluia. Você vai orar por mim? Amém. Eu estou com um projeto novo. Em breve vou estar aqui. Em nome de Jesus, eu vou bater na porta de vocês.
Obrigada, apóstolo, por me confiar o altar da sua igreja, pastor Tiago, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês tremendamente, continue semeando em terra fértil. Continue semeando em terra fértil, porque com certeza os frutos estão vindo, estão aparecendo em nome de Jesus. Até da minha alma faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia.
Senhor,